Um novo tempo Deus tem pra mim. Amém? Querido, eu quero falar sobre isso nessa noite. Dias melhores virão. Esses dias eu vi essa frase na internet. Eu falei, meu Deus, como que é bom a gente ter esperança de que dias melhores vão chegar sobre as nossas vidas. Querido, deixa a sua Bíblia aberta lá em 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo número 18. Obrigado, irmã. 1 Reis capítulo 18 da palavra de Deus. Deixa aí aberto e eu já quero começar a falar um pouquinho sobre isso. Quando eu estava preparando essa mensagem, pesquisando, eu descobri que o Brasil é o maior país espírita do mundo. Segundo as informações do ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisa. O Brasil é o terceiro país em números, na verdade, de testemunho de Jeová. 50% de crescimento no Brasil nos últimos 10 anos, uma média de 250 mil novos mormons se renderam a Cristo Jesus. Os últimos 10 anos, significa que eu estou com 12 anos, mas a minha família aqui, e nós batizamos, vamos colocar que nós batizamos 300 pessoas. Mas os mormons no Brasil trouxe 250 mil pessoas para poder segui-los. As religiões orientais, como islamismo e budismo, atraíram milhares e milhares e chegou a milhões de pessoas, na verdade. No Brasil, nós estamos falando milhões de pessoas no Brasil. Diversas classes sociais. E aí nós estamos falando assim, o homem bomba é só lá. Tá. Os cultos afro-brasileiros, como candomblé, umbanda, quimbanda e entre outras, eles se espalham rapidamente. Muita gente tem procurado essas religiões chamadas alternativas. Uma outra coisa que eu estava pesquisando, o misticismo e a astrologia não diminuiu, aumentou nesses dias. Cartomancia tem aumentado. Esses dias eu vi na internet a menina que o pai pegou 80 magos. O engano é a mentira. O engano é aquilo que as pessoas dizem que acham. O relativismo não existe mais verdade. Existe agora verdades. E aí, olha só, onde fica a verdade absoluta da palavra de Deus nesses últimos dias? Como vamos acreditar num Deus no meio de tanto misticismo, de tantas religiões? E aí, querido, eu quero dizer que o pós-modernismo, ele está atacando 4 áreas: religião, política, educação e ética. É só você fazer a pesquisa. Você vai ver uma educação que estava indo para um lado, graças a Deus deu uma parada. Nós estamos vivendo a religião, não tem mais, é o ponto de vista seu, pastor. Meu ponto de vista não, meu ponto de vista é esse. Isso é chamado de relativismo, a ética, onde tem ficado a ética, E junto com isso acompanha o que? O temor a Deus, a vida com Deus. O pós-modernismo, ele diz o seguinte: a única verdade é que a verdade não existe. Ele diz isso. A única verdade verdade não existe. E você acha que isso não tem trabalhado? Porque querendo ou não, nós estamos com o smartphone ligado o dia inteiro, internet, redes sociais e assim por diante. A modernidade é a manifestação, a autossuficiência do homem. É a autogratificação do próprio homem. Agora a pós-modernidade não. Ela é modesta. E ela diz o seguinte: olha, não há verdade. Apenas verdades. Não há razão suprema. Só existe razões. A pós-modernidade também diz o seguinte: nenhuma civilização é privilegiada. E muito menos cultura, crença, raça, norma, estilo. Existe somente uma multidão de culturas. E é isso que a gente tem que viver nesse século. Crenças e normas e estilos de vida e assim por diante. Não, é estilo de vida dele. O que é isso que ele faz? Não, é o estilo de vida dele, Quando Jesus entra com a palavra, o que acontece com esses estilos? Não há justiça universal na pós-modernidade. Não tem justiça. Não é verdade? O cachorrinho vale mais do que uma criança jogada no lixo. Não existe justiça. Existe apenas interesses grupais.
pequenos grupos que se formam, interesses deles. Não há uma grande narrativa de progresso humano também não. Existe apenas histórias incontáveis, nas quais culturas e povos se encontram hoje. Não existe realidade simples, e muito menos a realidade de um conhecimento universal e objetivo. Não, essa é a verdade. O que existe de fato é apenas uma incessante representação de todas as coisas em função de todas as outras coisas. Onde entra a verdade no meio de tanta mistura? Por que 20 anos atrás, quando eu sou convertido há 20 anos, mas eu tenho pessoas aqui na igreja de 30, de 33, de 40, eu imagino que foi melhor do que a minha época. Por quê? A pergunta é por quê? Acúmulo de informação, né? Acúmulo de conhecimento tem gerado coisas boas, lógico, não podemos descartar, mas tem gerado dentro das igrejas também coisas horríveis na sociedade, na cultura, na política, enfim, em todas as áreas. E aí eu quero entrar agora lá em 1 Reis. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. 1 Reis 16. Então Acabe foi comer, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, ele disse a seu servo. E o servo foi e olhou. E o servo respondeu: não há nada lá. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Diga graças a Deus. Glória a Deus por isso. Por que eu comecei falando de tudo isso aqui? Porque é no meio disso que nós estamos. Nós estamos num período pós-moderno, nós estamos no meio do misticismo, nós estamos num meio que onde talvez cresce-se mais o que não era para crescer, aonde se valoriza o que não era para valorizar, aonde a verdade é relativizada e onde não existe mais verdade. Família desestruturada, mas eu não quero pagar um preço para sustentá-la. Famílias estão se acabando, mas não existe verdade mesmo, não tem problema. O importante é eu ser feliz. Essa é a cotação da pós-modernidade. Nova era está aí, cheio de símbolo, cheio de coisas esotéricas, enfim. Aí vem os dias melhores de Deus para a nossa vida. No meio de uma terra seca, no meio de uma pandemia, no meio de problemas, no meio de adversidade, no meio de circunstâncias, no meio de morte, pessoas morrendo pelo vírus, pessoas morrendo com câncer, pessoas morrendo por assassinato, feminicídio aumentando, crescendo no Brasil, as pessoas tendo que ficar mais juntas em casa, e nós vimos que as pessoas estavam distantes demais. Agora que nós descobrimos, na verdade, veio na verdade mostrar quem é quem. Dias melhores virão. Como podemos descrever, querido, em tempo que estamos vivendo hoje, no século 21, que palavras vão caracterizar os nossos dias? Dias de crises, de indefinição, dias de mudança de valores, dias de incoerência, de superficialidade, dias de relativismo, de egoísmo, de individualismo, de desonestidade, de violência, de insegurança, de afastamento de Deus, de epidemia, de pandemia. Como você descreve os dias da sua vida hoje? Como nós temos descrevido os dias das nossas vidas de fevereiro até agora? De janeiro, porque janeiro ainda não tinha. O vírus, ele estava começando em outros países. Como nós vamos descrever os nossos dias, nesses últimos dias que Deus tem nos dado na terra? Dias de vitória ou dias de derrota? Nós temos vivido os dias de abundância ou dias de escassez? Temos vivido dias de paz ou dias de guerra?
Você tem vivido os dias de alegria ou de tristeza? Você tem vivido os dias de comemoração ou de lamentação? Você tem vivido os dias que você já não aguenta mais, como nós cantamos aqui hoje? Como são os dias que você tem vivido? Quando nós olhamos para esse texto de 1 Reis, capítulo 18, o povo de Israel, a comunidade de Israel, o momento do povo de Israel naquela época, a Bíblia diz que não era bom. Por que que não era bom? Porque o mesmo profeta que disse para Acabe que ia chover, Deus levou ele a profetizar que não choveria durante 3 anos e meio. Ele mesmo profetiza que não ia chover. E agora Deus faz a promessa para ele no capítulo 18, no verso 1, e diz para ele: olha, vai chover. Mas o povo estava vivendo escassez, vivendo miséria, fome, derrota, destruição. Era um tempo de líderes impiedosos e maldosos naquela época. Era um tempo do afastamento do caminho de Deus. A comunidade de Israel tinha voltado as costas para Deus. Era um tempo de depravação moral e social. Tem alguma diferença dos últimos dias? Era um tempo de terrível escassez. Quem assistiu a reportagem na Record quinta-feira, as pessoas trabalhando com o tal do sisal e ganhando R$150 por semana para tratar de 5 filhos no Brasil. Quase 20 milhões de pessoas desempregadas, comendo de uma ajuda do governo que vai dar, e essa ajuda não vai continuar. Como nós temos lido as reportagens, a crise ainda não começou no Brasil. E nós estamos achando que está tudo muito legal, muito bom. Não, não está. Os roubos vão aumentar, mais ainda. Violência vai aumentar. Onde se encaixa a igreja do Senhor Jesus nesse momento? Era um tempo de escassez. Era um tempo de estagnação pessoal. Era pessoal de cada um. Olha que interessante. Ninguém realizava nada. Ninguém projetava nada na vida. Começamos assim em fevereiro, março. Começamos a perder a perspectiva do ano 2020. Fizemos sonhos no final de 2019. Criamos estratégia, muita coisa boa. A coisa parece que acabou em fevereiro, março. Quando começa a pandemia, ficamos desesperados. Daí a pouco deu uma aliviada. Parecia que não tinha mais como progredir na vida. Não felicidade nem perspectiva de melhora que nós temos nesses últimos dias, a não ser buscar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Qual é a melhora de perspectiva que temos nesses últimos dias, a não ser acreditar: venha o teu reino? Quando o Jefferson ministrava aqui, e ele dizia que a oração é quando vem o reino de Deus para a terra. Que gostoso isso. Então, enquanto o reino está lá, eu não consigo orar aqui embaixo. Enquanto o reino de Deus é só nos céus, eu não tenho força aqui embaixo. Mas quando eu trago o reino de Deus para a terra, fazia 3 anos e meio que não chovia naquela nação de Israel. A realidade daquele povo era duro, plantava e não colhia, porque não chovia. Dias melhores era que toda aquela comunidade queria, e até o próprio profeta Elias. Mas havia ali, querido, um profeta disposto a ter atitudes diferentes. Diga comigo: atitudes diferentes. Querido, o segredo está, não é o momento que estamos atravessando, o segredo está em você, nas atitudes que você quer ter nesse segundo semestre, nesse mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quais são as atitudes que nós vamos ter para esse final de ano? Dias melhores virão, eu creio. Diga amém. Você também crê? Nós não estamos vendo nenhuma perspectiva. Nós temos que levantar como Elias nessa noite. Atitudes que geram mudanças. Atitudes que geram mudanças. Mudança interna dentro de mim, mudança externa na minha vida. O que Elias fez, querido, é o que nós estamos precisando fazer nesses últimos dias. Levantarmos como profetas de Deus, profetisas, estendermos as mãos e dizer: Senhor, eu estou vendo um caos, estou vendo terra seca, mas pode brotar alguma coisa nessa terra seca, porque o Senhor pode fazer. O Senhor é o dono do milagre, o Senhor é o dono da cura, o Senhor é o dono do poder, o Senhor é o que tem o controle nas mãos. Dias melhores virão. Repete comigo: dias melhores virão. Aonde dias melhores virão?
A pergunta é: onde virá dias melhores? Eu como igreja do Senhor, você como igreja de Deus, você como pai, como hoje é dia dos pais, especial parabéns a todos os pais. A Bíblia diz no verso 41, crendo nas promessas de Deus. Olha só 18:41, o que diz o texto? Ele diz assim, e Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Presta atenção. Como é que eu vou acreditar em dias melhores no mês de agosto, setembro, outubro, no século 21? Crendo nas promessas de Deus. Se você está aqui nessa noite e você crê nas promessas de Deus, tudo bem, você vai sair daqui nessa noite renovado. Se você não crê, eu te convido a crer para que você saia renovado, porque senão você não sairá renovado. Eu tenho que crer. Crer em quem? Vai mudar o governo e vai continuar do mesmo jeito. Vai mudar a política de Lavra e vai continuar do mesmo jeito. Mas quando eu creio nas promessas daquele que é maior, daquele que é dono de todas as coisas, algo vai acontecer à minha volta. Algo vai acontecer dentro de mim. Coisas diferentes vão acontecer através da minha vida. Já fazia 3 anos que não chovia. 3 anos e meio. Mas havia um homem que acreditava nas promessas de Deus. O segredo é acreditar nas promessas de Deus e não nas promessas do homem. O homem pode fazer promessa e ele pode descumprir as suas promessas. A Bíblia diz que o profeta não se cala. Não é porque Deus falou: olha, não vai chover, mas ele acreditava nas promessas, porque no capítulo 18, verso 1, Deus disse assim: vai chover. Existe um tempo que pode até ter escassez e não chuva, mas existe a boca do profeta de Deus que não deixa de profetizar, de proclamar, de adorar, de glorificar, de exaltar, de bendizer, de engrandecer, de louvar o nome daquele que é maior e que fez as promessas. A Bíblia diz no capítulo 18, verso 1, confere comigo. Diz assim: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vai apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Enquanto isso ele fugia, mas agora é hora de apresentar, porque vai descer chuva. Mas ele fugia pregando, anunciando, levando a palavra de Deus, e Deus o honrando, abençoando, Deus trazendo maná do céu, preparando corvos para alimentar a vida dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui: independente do momento de escassez, de luta, dificuldade, adversidade, dias melhores virão, porque você tomou atitude diante de Deus. Essa para Elias. Então Elias crer. Elias apenas crer. A terra estava deserta. Há 3 anos e meio que não chovia, miséria em Israel. Mas Elias crê que aquele cenário iria mudar. Deixa eu te falar, se você crê que a sua casa vai mudar, Deus pode trabalhar. Se você não crê que a sua casa pode melhorar, Deus não pode trabalhar. Deus trabalha com o homem, Ele pode fazer sem a sua vontade, mas Ele trabalha com a tua fé, Ele trabalha com a tua vida. Ele olha para mim e dar esse cenário. Então nós temos que profetizar, mas mesmo antes de profetizar, nós temos que crer. Quem sabe, querido, em meio a essas lutas que nós estamos passando esses dias, essas dificuldades, a sua terra esteja desértica, esteja um cenário árido, nada muda, nada acontece, nenhum fato novo, nenhuma realização, nada de extraordinário, sonhos não estão sendo concretizados, e você está dizendo assim: mas essa é a realidade de Elias. Mas e a nossa realidade hoje? O que tem na nossa vida hoje, no século 21, no ano 2020, que precisa ainda ser realizado? Talvez, querido, é dias de sequidão. É dia de sequidão em relacionamentos, é dia de sequidão no filho, é dia de sequidão na esposa, é dia de sequidão no trabalho, é dia de sequidão na economia. Mas para quem crê em Jesus, dias melhores virão. Repete comigo: dias melhores virão. Dias melhores virão. Querido, você precisa tomar posse aqui nessa noite. Não é do que eu estou dizendo, é o que a palavra de Deus diz para nós. Se eu estiver dizendo o que está escrito na palavra de Deus, toma posse. Nós temos que acreditar o que a Bíblia diz. Nós estamos falando isso desde o princípio. A Bíblia diz que o servo de Elias disse assim:
eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou assim, pode avisar Acabe que já vem chuva, manda ele correr embora. Não tinha começado chuva. Eu não preciso ver a chuva para dizer vai vir chuva. Eu tenho que crer. Porque, irmão, o que é uma nuvem tamanho da mão de um homem? Já ouço ruído de abundante chuva. Foi a palavra que ele mandou dizer para Acabe. Já ouço ruído de uma abundante chuva no casamento, na vida familiar, no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Já ouço. Aonde é que está os meus ouvidos? Isso significa que, amado, que nós temos que acreditar, continuar crendo nas providências de Deus. Eu te convido nessa noite a acreditar nas providências do Senhor. Você pode desacreditar de tudo nessa terra, agora da palavra de Deus, creia. Deus é um Deus de milagre, mesmo eu e você enfrentando crises, problemas e adversidade. Comece pela fé a ouvir o que Deus tem para você. Comece pela fé a ouvir o barulho da chuva lá na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual, financeira. Comece a ouvir. Acredite que dias de sequidão começa, mas termina. Comece a ver que dias de sequidão é um período. Deserto é período. Não é lugar para plantar, para ficar colhendo, morando. Não, é um período que a gente passa. Como Deus fez com o profeta Elias, Deus pode fazer na sua vida. Como Deus fez na casa de Elias, Deus pode fazer na sua casa. Você como profetas nessa noite. Nós vamos encontrar 10 pessoas dizendo, olha, o vírus não vai parar, vai ser assim, vai matar muita gente, mas nós vamos profetizar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Aleluia! Precisamos de evidências físicas não, igreja. Precisamos ver a nuvem. Pode ser do tamanho da mão de um homem. Já conseguimos ver o milagre. Basta apenas acreditar nas promessas de Deus. Tudo que nós temos que fazer nesses últimos dias é nos voltarmos para as promessas de Deus. O que está faltando na sua vida para a mudança desse cenário caótico? Posicionamento de fé. Se posicione hoje. Creia, profetize, declare. Deus prepara para poder te alimentar. Saiba de uma coisa, os piores ambientes, os piores momentos, os piores dias são estratégia que Deus usa para nos aperfeiçoar. Eu nunca vi alguém orar mais em dia de festa. Eu só vejo a gente orar mais quando a gente passa por alguma luta, alguma dificuldade. Eu nunca vi alguém buscar mais a Deus quando ele está de férias. Mas eu vejo ele buscando mais a Deus quando ele de repente necessita de algo. Deus, quando só tem ele, Deus. Lembra de José? Os piores momentos na vida de José promoveu ele a chegar no Egito e ser o segundo no comando geral do Egito. Os piores momentos na vida de Daniel promoveu ele, depois que ele passou por todo aquele cenário, cova dos leões, mas antes ele teve também que buscar a Deus revelação, para ele chegar e ser na verdade conselheiro do rei. Os piores momentos de Moisés, 40 anos no deserto, acabou. Deus leva ele para poder tirar o povo da terra prometida. Ei, meu irmão, minha irmã, os piores momentos é o lugar que Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então creia em nome de Jesus. A palavra profética é dias melhores virão, mas eu tenho que mudar minhas atitudes. Eu tenho que viver debaixo de um posicionamento de fé. Se eu não vivo debaixo desse posicionamento de fé, nada vai acontecer. Saiba, querido, se a promessa for de Deus, a realização dessa promessa é apenas uma questão de tempo. Diga comigo, uma questão de tempo. Deus vai realizar. E aí você fala baixinho aí no seu coração, aonde é que Deus precisa realizar? Essa questão de tempo, essa terra, seja na área do relacionamento conjugal, da felicidade, do amor, seja na área espiritual, na área financeira, qual área? Coloca diante de Deus. Dias melhores virão, igreja, tendo atitudes diferentes. Fica pensando que dias melhores vão vir, eu cruzando os braços, deitando na minha cama, levanto e digo assim, vou esperar em Deus.
É esperar em Deus mesmo. Mas a minha atitude tem que ser diferente. Olha o verso 42, o que ele diz. Verso 42 diz assim. Verso 42 diz assim: então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo e dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Acabe foi para a festa, mas quem tem compromisso com Deus vai dobrar o joelho. Os Acabes, eles vão para as festas. Já viu o que os caras fazem aí na hora que pegam o auxílio emergencial? Eles vão fazer festa. Nós não, nós vamos agradecer a Deus. Os Acabes, eles vão festejar, beber e falar assim: eu vou beber tudo para mim poder esquecer. Todos os anos eu ligo para o meu pai no dia dos pais, mas hoje eu liguei, o Jefferson estava lá, ele ouviu. Meu pai alegre, feliz, meu pai é muito brincalhão. E ele dizendo assim: não, mas ontem eu fui 3 vezes no culto. Ele falou: me colocaram eu para ficar de joelho 1 hora. E eu falei: que bom, pai, significa que o tempo que o senhor não ficou lá atrás bebendo, agora é hora do senhor ficar de joelho. Os Acabes vão para tudo quanto é lugar, para as drogas, para o vício, prostituição, engano. Eles vão se autodestruir. Mas os Elias de Deus vão dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu creio na tua promessa, eu creio no milagre, eu creio na tua resposta, eu creio no que o Senhor tem para a minha vida, eu creio no que o Senhor tem para a minha casa, eu creio no que o Senhor tem para essa cidade. Os Elias de Deus, eles vão colocar a cabeça entre as pernas. A Bíblia diz que Elias colocava a cabeça entre as pernas, o joelho no chão, cara clamando a Deus. Os Acabes, eles não estão nem aí. Nós não olhamos para Acabe, nós olhamos para quem fez as promessas. Onde estão seus olhos? Nos Acabes? Ou seus olhos estão naquele que fez a promessa? A Bíblia diz que a atitude de Elias foi diferente. Como é que eu vou ter atitude de Acabe? Não posso. Dias melhores, amado, não são automáticos. Eles não acontecem num passe de mágica na minha e na sua vida, não. Eles precisam ser gerados. Gerado aonde? No joelho. Meu pastor gostava de dizer assim, que o homem grande, homem vencedor, anda de joelho. É isso. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos humilhando diante daquele que tem o poder para fazer todas as coisas. Alguém tem que clamar por eles. Alguém tem que clamar para que venha a chuva, para que a vacina seja levantada, que os pesquisadores descubram mais rápido. Alguém tem que levantar, estender as mãos. Alguém tem que orar para que os vultos saiam de dentro da casa. É eu e você. Deus te escolheu, Deus te chamou. Creia naquilo que Deus tem colocado na tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Alguém tem que clamar. Deus pode operar milagrosamente, mas você precisa fazer a sua parte. Minha mãe, cresci ouvindo minha mãe dizendo: faz a tua parte, que Deus faz a dele. E eu pensava: é verdade. Nós acreditamos que o que é para nós fazermos, nós vamos fazer. O impossível Ele faz. Agora o possível, você vai fazer. Diga amém, glória a Deus. Deus pode fazer milagre no seu casamento, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua família, nos seus negócios. Mas você precisa ter atitude diferenciada. Não, eu creio. É gostoso, né? Os irmãos que vão aí evangelizar para células. É gostoso quando a gente encontra alguém que recebe a palavra de Deus com gratidão. Ai, que alegria quando a pessoa diz: se Deus é bom, é maravilhoso, volta mesmo, vem de novo fazer a célula. Que coisa gostosa, a gente fica tão feliz. A gente se alegra quando os corações ficam férteis para a palavra de Deus. Nesse texto, amado, nós observamos que há um contraste entre a vida de Acabe e a vida de Elias. Acabe não estava nem aí, ele era rei, ele acreditava no poder que tinha. Mas Elias não, Elias acreditava nas promessas de Deus. O homem normal acredita nas promessas do homem aqui da terra, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, acredita nas promessas de Deus. Não tem como, amado, nós deixarmos, é aquilo que eu falei do relativismo. Até parece que estamos vivendo uma enxurrada de informações e parece que não tem jeito. Só parece, querido. Existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, e ela, querido, Deus zela para cumprir. Ele diz assim: eu velo para cumprir a minha palavra. Ele está vigiando dia e noite sobre a tua casa, a minha casa, sobre a tua família, a minha família, sobre os teus negócios, os meus negócios, para cumprir, porque a glória será dele. Posso ouvir amém? Não vá para banquete, vá para o joelho. Atitude diferente.
Mas eles convidaram, falaram, não tem problema não, não. Eu vou dobrar o meu joelho. Deixa eles irem para o banquete, eles precisam da minha oração. Quem vai para o banquete na hora que era para dobrar o joelho, precisa de oração. E Deus te levantou para orar. Orar pelo seu esposo, orar pela sua esposa, orar pelos seus filhos, orar pelos seus negócios. Deus te levantou como profeta neste lugar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Suba ao Monte Carmelo, é lugar de orar, é tempo de orar. Você quer experimentar dias melhores na sua vida, querido? Corra para a presença de Deus. Essa semana eu estava orando, quinta-feira pela manhã aqui. O Márcio emprestou um livro, eu emprestei um livro para ele, agora está com o Jefinho. John Hyde, agora eu lembrei o nome do cara. Um homem que orava a Deus e ganhou 100 mil indianos para Cristo. E aí eu, lendo o livro, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, eu falei, mas que livro ruim, chato. E fala do cara no orfanato, e fala disso. Eu falei, mas esse cara não vai melhorar de vida, não? E eu estava aqui em cima, orando. Aí fui ler o 6º capítulo, 7º. Gente, eu comecei, me deu uma crise de choro. Na hora que eu comecei a ler aquele livro, que eu estava torcendo tanto para aquele cara, que eu já estava lendo, e torcendo tanto para ele, que na hora que eu vi que aconteceu na vida dele, eu comecei a chorar. Falei, que maravilha. Tem jeito. Fala comigo, tem jeito. Pensa na pior pessoa na sua mente aí. Tem jeito. Quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, tem jeito. Lembra que falando de Jesus, falando do amor de Deus. Tem jeito, diga comigo, tem jeito. Pensa naquela pessoa pior que você diz assim, mas é beberrão, não tem jeito. Tem jeito em nome de Jesus. Meu casamento não tem jeito, pastor. Quem é que disse que não tem jeito? Quem é que falou que Deus não traz solução? Deus é o Deus provedor da solução. Tem jeito. Repete comigo, tem jeito. Vença a passividade, querido. O que é passividade? É você ficar esperando. Não, nós não vamos ficar esperando, não. Deus te chamou para fazer as coisas acontecer. Posso ouvir amém? Não se acomode na terra seca, querido, como se nada tivesse acontecendo. Tenha uma atitude diferenciada. Não fique parado perpetuando os dias ruins da vida. Quando Deus tem um milagre extraordinário para você, é preciso que você se mova em direção a Ele. Se Moisés não tivesse se movido em relação ao mar vermelho, estaria lá até hoje. Não estaria não, teria sido todos mortos. Mas ele se move. Se Daniel não diz assim, se Deus quiser me livrar desse negócio, mas eu vou para a cova. O rei Xerxes orou a noite toda, jejuou a noite toda por Daniel. Ele se move, ele vai, não tem problema não. Está na bênção, Senhor. Foi com José, foi com Moisés. Deus quer nos usar nesses dias. E você é o escolhido de Deus para Deus usar. Você quer viver dias melhores? Desenvolva uma vida intensa de oração. Orai sem cessar. Em tudo dei graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. E eu passo de cabeça erguida, glorificando, exaltando o Senhor. Acabe, amado, vai para o entretenimento. Agora Elias não. Elias vai para o altar de Deus. Não vá para o entretenimento, vai para o altar de Deus. Como que está a sua família? Ore mais, jejue mais. Nós estamos aí 21 dias de oração e jejum. Eu já estou vendo carne em tudo quanto é lugar nesses 7 dias. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Eu estou igual aquele filme do Madagascar, aquele cara quando ficava olhando aquela carne lá. Tudo que eu vejo é carne. A Cida está fazendo um monte de coisa. Já pegou receita com a Catiane, está pegando receita no Google. Nós estamos pegando todo tipo de receita que não vá a carne. Jejue, mortifique a carne, fique fraco. Tem nada melhor na nossa vida quando a gente está fraco, para que Deus seja forte. Tem nada melhor na nossa vida quando a gente é pequeno, para que Deus cresça, no nome do Senhor Jesus. Desenvolva uma vida intensa de oração. Vá para o altar de Deus. Busque a Deus, igreja. Nunca espere ter resultado diferente, fazendo sempre as mesmas coisas. Deus não te chamou para fazer as mesmas coisas. Deus te chamou para fazer algo diferente para Ele, por Ele e para Ele. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Mas a Bíblia diz que aquilo que eu ligar na terra vai ser ligado no céu. A Bíblia diz que aquilo que eu desligar na terra vai ser desligado no céu. Ei, Deus já te entregou a chave, querido. E essa chave é o poder da oração do teu joelho que se dobra diante desse Deus.
Faça algo diferente e você obterá resultados diferentes diante desse Deus maravilhoso. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Quando eu e você sermos perseverantes. Olha o que diz o verso 43 e o 44. Ele diz assim: vai e olhe na direção do mar, disse a seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: é uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. A perseverança abre portas para o milagre. Diga comigo: perseverança. Diga mais forte: perseverança abre portas para o milagre na minha vida, para o milagre na minha casa, para o milagre na minha família. Querido, é a perseverança. Se o cenário ao seu redor, querido, está em crise, deixa eu te falar, não desista. Não perca a esperança. Não fique olhando, pegando o pós-modernismo, o relativismo, e o ismo que tem, não. Olhe para o Senhor. Mesmo que as evidências estão provando o contrário, creia na possibilidade de Deus fazer o improvável. Quem faz o improvável na tua vida, na tua casa, na tua família, é Deus, não é nós, é o Senhor. Ele continua perseverando. Continue perseverando em Deus, porque aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Quem é que disse que você é que tem que fazer o impossível? Você gera um milagre quando você persevera. Você gera um milagre quando você traz Deus para a terra. Naquele dia, querido, não havia indício de chuva. Não havia possibilidade de nenhum milagre na vida de Acabe, nem para a comunidade de Israel. Mas ele orou dele uma vez: olha, não estou vendo nada. Ele orou de novo. Volta lá 2 vezes nada, 3ª vez nada, 4ª vez, 5ª vez. 7º é o número da perfeição. Quando foi a 7ª vez, aquele servo falou: estou vendo uma pequena nuvem. Ele continuou orando até quando Deus o respondeu. Não pare de orar até quando Deus te responder. Não pare de buscar até quando Deus responder. Não é momento de parar. Disse o seu servo a Elias: eu estou vendo uma pequena nuvem. Sabe, querido, que nós aprendemos com isso sempre quando nós olhamos as pequenas coisas? Que todo milagre começa com pequenos gestos, pequenas coisas, pequenas mesmo. Como que aquela ida lá quinta-feira falou comigo? Eu falei: que coisa maravilhosa. Na hora que eu cheguei, começamos a conversar com a menina e ela disse: não, eu estou aqui já. Ué, você já veio? Veio hoje? Não, já tem alguns dias. Mas e o vulto? Não, não tem vulto mais. Como aquilo trouxe uma alegria no meu coração. São as pequenas coisas que faz a gente continuar movendo. Querido, não precisa de coisas grandes para você se mover, são as coisas pequenas. Nós sempre temos falado isso, igreja Ágape, igreja do Senhor. Não são grandes coisas para nós, não. São pequenas coisas na mão de um Deus que é grande, que transforma em coisas grandes, em trabalhos grandes, em vidas preciosas. Às vezes, amado, Deus parece demorar na concretização da promessa, para que nós aprendamos a viver na sua dependência. Hoje o Jefferson estava almoçando lá e ele falou de um testemunho de uma pessoa, e Deus agiu na vida dessa pessoa por causa do testemunho, da atitude que ele teve. É um pregador que foi pregar numa igreja, e o pastor deu ele uma oferta bem pequenininha, e depois falou com ele assim: olha, o pessoal comeu pizza e sobrou, você quer comer, pastor? E o pastor falou assim: bora, vamos comer. E se fosse eu, como pregador, vou pregar lá na igreja do pastor. Ele diz: pastor, o pessoal comeu lá em casa e sobrou as pizzas. Será que eu iria lá comer o resto das pizzas? E quando ele caminha para ir comer os restos das pizzas, entra uma menina correndo e diz: eu atravessei a cidade. Minha mãe me mandou aqui porque Deus enviou, e está aqui uma oferta para você. E quando ele olha aquela oferta no envelope, estava tudo dobrado, fazendo curva. Você sabe quando começa a fazer curva, porque tem muito dinheiro. E ele enfiou aquilo no bolso e meteu a mão na cabeça da menina e orou. Falou: Deus te abençoe, aleluia.
E a menina falou: não para por aqui não, você tem que ir lá em casa, porque nós preparamos um jantar especial para você. Aí eu falei assim: tá vendo, Jefferson? Por que Deus preparou tudo para ele? Porque ele resolveu comer o resto. Às vezes a gente quer coisa grande demais, e Deus está dizendo assim: eu tenho pequenininho, você quer? O cara está numa igreja pequenininha, o pastor Silas Malafaia falou isso tem uns 15 anos atrás. Deus dá uma igreja pequenininha a ele diz assim: não vou ficar nesse lugar aqui não, igreja pequena, aqui não sei o que, meu negócio é coisa grande. E Deus diz assim: mas eu queria te fazer grande, para depois te dar coisas grandes. Deus não pode te dar coisas grandes enquanto você não cresce, não amadurece, não aperfeiçoa diante desse Deus todo poderoso, maravilhoso, glorioso, exaltado. Eu fiquei maravilhado quando o Jefferson contou esse testemunho desse pastor. E aí quando chega lá, quando eles estão alimentando, ele diz assim: olha, ora para fulana de tal, porque os médicos já desenganaram. Ele ora e a mulher é curada. Aí ela diz assim: olha para o meu marido, porque ele é gago, ele não consegue falar. E o cara começa a orar, e o cara começa Deus foi fazendo milagre por causa da humildade. Pequenas coisas. Diga Deus, diga mais forte: Deus vai fazer coisas grandes na minha vida, através da minha vida, porque eu estou valorizando as pequenas coisas de Deus na minha vida. Você já percebeu que quando as coisas começam a dar certo, é sempre nas pequenas coisas que vai começando a dar certo? É um negócio que encaixa aqui, é outro que encaixa ali, uma situação avessa aqui que não estava dando certo, mas agora ela está dando certo. É nas pequenas coisas. Ah, querido, um dia eu fui fazer um culto num determinado lugar e subi num altar bem alto. E eu disse assim para mim mesmo, eu não falei com ninguém, eu disse para mim: um dia que Deus me der uma igreja, eu quero o altar alto, para que eu fique lá em cima. E eu coloquei aquilo no meu coração. Mas o altar era alto mesmo, era desse aqui quase o dobro. Você ficava lá em cima. Eu falei: que coisa maravilhosa. E aí quando eu cheguei nessa igreja, eu olhei no altar, Deus falou assim: tá vendo lá, o altar é alto, é seu. Eu falei: aqui é meu lugar, maravilha de Deus. Tudo que eu pedi a Deus, Deus me deu. O altar é alto, olha só. E na hora que eu trepei aqui nesse altar 12 anos atrás, primeiro dia, ele falou assim: desce, desce do altar, porque quem tem que crescer é eu, não é você. Aí eu desci do altar, eu não entendi. Primeiro dia Deus falou comigo. Eu queria altar. Deus falou assim: não, eu tenho que ser o seu altar. Não é você ser o altar, não. É eu que tenho que ser seu altar. Querido, como a gente aprende na vida. Como que depois desses anos a gente vai amadurecendo, vai apanhando, vai levando porretada, vai errando. Porque o líder, ele erra, ele não é perfeito. Mas como Deus vai ensinando a gente. Se a gente quer ser grande, a gente tem que aprender a valorizar coisas pequenas, bem pequenininhas. Bem pequenininhas. Bem pequenininhas, porque ele diz assim: se a minha fé e a sua fé for o tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente para gerar um grande milagre. Eu não sei como está a sua fé, como você está crendo nessa noite, como que você está, mas eu te convido, querido, a participar de dias melhores. Como participar de dias melhores? Crendo nas promessas de Deus, tendo atitude diferente, e mais, sendo perseverante nas pequenas coisas que Deus tem te dado. Persevere, creia. Deus pode fazer um grande milagre. Eu queria convidar a equipe de louvor. Eu queria convidar os diáconos que vão servir a ceia. Amém. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus, para que nós possamos participar desse momento tão gostoso. Às vezes a gente participa da ceia do Senhor e a gente diz assim: é só uma ceia. Eu fico pensando a quantidade de pessoas que estão em casa querendo vir no culto e às vezes não pode para poder participar dessa ceia. Eu imagino a quantidade de pessoas.